Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou presbítero da Igreja Central aqui de Itanhaém e eu queria agradecer ao Conselho da Igreja de Belas Artes pelo convite, dizer que eu estou muito honrado, contente, feliz por estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Vamos abrir lá a palavra de Deus para lermos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Colossenses 3, do 1 ao 17. Diz assim então a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, a maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Desculpa, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, para agradecer por essa noite, por esse momento, Senhor, de meditação na Tua Palavra. Rogo a Ti que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que estão ouvindo, que estão nos assistindo, que eles possam também receber de Ti nessa noite, Senhor, uma bênção especial da Tua graça, Senhor. Me usa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses talvez possua alguns dos versos mais bonitos, mais fortes da Bíblia. O apóstolo Paulo se esmerou ao procurar afirmar e explicar, ensinar acerca da supremacia e a suficiência de Cristo. Cristo, ele é superior sobre toda a criação, sobre toda a igreja, conforme podemos ver lá no capítulo 1. Cristo é totalmente suficiente para levar a igreja a toda a plenitude e também a toda novidade de vida. E é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de refletir essa noite com os irmãos.
Cristo é suficiente para trazer novidade de vida à igreja. Irmãos, pelo nosso calendário aqui do nosso país, hoje, o país deveria estar celebrando uma festa, a festa da carne, chamada Carnaval. É quando as pessoas se soltam inteiramente, quando não há limites. O objetivo é justamente satisfazer a carne, deixar que as suas vontades sejam saciadas. E os irmãos sabem dos horrores que são cometidos. Não preciso nem descrever aqui os pecados, os crimes que são cometidos. Mas as pessoas não fazem questão de escondê-la. Pelo contrário, as coisas que são praticadas são levadas como um troféu. As pessoas querem mesmo mostrar. Mas a gente pode observar que esse tipo de comportamento não fica restrito somente a essa data. Não ocorre somente no carnaval. Na verdade, esse é um estilo de vida de grande parte da população, não só do Brasil, mas do mundo. E diariamente, e a cada dia com maior intensidade, a humanidade se entrega aos seus desejos carnais. Isso confirma o que nós já sabemos, o que a Bíblia nos ensina. A humanidade está doente e é uma doença fatal. Mas ela não é a Covid-19, é o pecado. Dia após dia, como já dissemos, o homem dá de ombros à vontade de Deus. O Criador, então, é constantemente ofendido pelo modo de vida do homem. Mas existe um povo, um grupo de pessoas que são chamados para viver de forma diferente. Esse povo é o povo de Deus, é a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, na cidade de Colossos, os colossenses, eles estavam recebendo um falso ensino. Era ensinado para eles, para os crentes ali de Colossos e das cidades próximas ali, que eles deveriam continuar a participar das celebrações e das cerimônias que os judeus praticavam. Porém, esses rituais, essas celebrações, lá naquela região estava recebendo então uma influência muito forte de uma filosofia grega pagã chamada ascetismo, que diz assim, a grosso modo, que o homem deve se esforçar e deve renunciar a prazeres físicos para alcançar então um desenvolvimento espiritual. Dessa forma, eles eram tão legalistas porque eles acreditavam que, cumprindo esses rituais, eles seriam aceitos por Deus. Esses rituais fariam com que, de alguma forma, aplacasse a ira de Deus sobre eles. Alguns irmãos ali provavelmente eram julgados por não participarem desses rituais. Entre os erros que provavelmente aconteciam ali, eram o culto a anjos, o culto baseado em visões que eram recebidas por aquelas pessoas, e era um culto cheio de misticismo. Como a gente pode ver no capítulo 2, versículo 16 e 18, Paulo diz assim, ó: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E no 18 diz assim: Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Tudo isso, irmãos, ia contra o que Cristo havia realizado na cruz. Cristo tinha libertado inteiramente o povo das ordenanças, como o próprio capítulo 2, no versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Está tudo feito. Não é necessário ordenanças, não é necessário rituais, cultos estranhos ou cumprir algum tipo de filosofia. O apóstolo Paulo, ciente desse ensino errado que estava acontecendo naquela igreja, ele procurou tratar desses problemas, demonstrando como Jesus Cristo é superior a qualquer coisa criada e a qualquer obra ou qualquer filosofia do homem. Ele é Senhor dos senhores. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, conforme diz lá o versículo 17 do capítulo 1. Já no capítulo 3, como a gente leu, o apóstolo ensina sobre uma mudança de atitude na vida. Mas espera aí, se a gente falou até agora que o objetivo maior do apóstolo Paulo e dessa carta era advertir os colossenses acerca de um ensino que estava errado, por que o apóstolo Paulo então vai falar sobre mudança de vida daqueles irmãos? Por quê? Porque o apóstolo sabia, e ele sabia muito bem, que um ensino errado resultaria em uma vida errada. Vamos ler o capítulo 2, no versículo 20 até o 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Por que todas essas coisas com o uso se destroem? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Todos aqueles costumes e rituais que eram seguidos por aquele povo, com o tempo se mostrariam ineficientes, inúteis. Não tinham nenhuma eficácia contra a natureza pecaminosa do homem. Em outras palavras, qualquer esforço humano é incapaz de realizar essa verdadeira mudança interior. Porque, como o próprio texto diz, ele tem esforço humano tem aparência de sabedoria e de falsa humildade. Por isso que a gente precisa estar a todo momento ajustando o foco do ensino, seja na igreja, seja nos nossos lares. O foco do ensino tem que ser Cristo, a cruz de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, está a todo tempo nos apontando para a obra de Cristo, porque foi o que ele realizou lá na cruz, o que Cristo realizou na cruz e o que ele continua a realizar, é isso que tem poder para mudar as nossas vidas. Nada mais. Voltando então para o texto que a gente leu, Colossenses 3, nós vemos Paulo fazendo uma ponte, uma ligação entre toda a explanação que ele fez sobre a supremacia de Cristo, no capítulo 1, depois os irmãos leiam esse capítulo, e também sobre as advertências acerca do falso ensino, que ele faz, então, no capítulo 2, a gente já leu alguma coisa, mas depois os irmãos também leiam tudo. Então ele faz uma ponte, uma ligação entre essas doutrinas que ele ensinou com a vida prática do crente. Já no versículo 1, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Essa palavra, portanto,
pode ser entendida como se o apóstolo quisesse dizer assim: agora que vocês já sabem a verdade, que eu já ensinei, passem a usá-la. Aquilo que vocês estavam praticando é inútil para a vida de vocês. Parem. Agora que vocês já sabem, usem. O povo de Deus está unido a Cristo. Cristo, como nós já dissemos, já cumpriu tudo no nosso lugar. A obra de Cristo foi perfeita. Não falta mais nada. Assim, os colossenses e nós podemos crescer então no conhecimento da graça de Deus. Mas como que alguém pode partilhar dessa união? Essa união que Paulo explica nesses primeiros versículos. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Como que alguém pode partilhar dessa união? Somente através da fé. Aqueles que foram eleitos são a seu tempo chamados, justificados, santificados e glorificados em Cristo e por Ele. Como diz o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos 8:30. Todas essas coisas que Deus faz são obras livres da vontade soberana de Deus na vida do crente. Essas etapas da salvação, que na teologia se chama ordem da salvação, ocorrem exclusivamente pela ação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, cada um fazendo o seu papel. Somente na obra da santificação o crente é chamado a participar desse processo de renovação. E o crente então é capacitado dia a dia para que ele possa participar desse processo. Neste capítulo 3 dessa carta aos Colossenses, a gente pode encontrar alguns imperativos, algumas ordens, que são atitudes que os crentes podem e devem tomar nesse processo de santificação. A gente pode ver no versículo 1 e 2. Vamos ler de novo aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Podemos ver então, buscai as coisas lá do alto. Um imperativo. Pensai nas coisas lá do alto. Outro imperativo, como uma ordem. Faça isso. Só que isso pode nos dar a impressão de que a gente pode fazer essas coisas pela nossa própria força. Mas não é isso que o texto diz e o que Paulo ensina aqui. Paulo ensina que o crente morreu para o mundo. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo ensina também que o crente ele foi ressuscitado juntamente com Cristo. Versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Por essa razão, por ter morrido para o mundo e ter sido ressuscitado juntamente com Cristo, por essa razão, o crente então pode buscar e pode pensar nas coisas do alto. Sem essa união, não há possibilidade dessas coisas acontecerem. Porém, nós somos habilitados a renovar a nossa mente. Paulo também lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem a ajuda do Senhor, não podemos fazer isso. Não podemos renovar a nossa mente. Sem a união com Cristo, não podemos. Por isso é impossível
alguém que não está unido a Cristo pela fé, santificar-se a si mesmo. Qualquer tentativa será mera justiça humana. E sabemos que Deus tem uma opinião muito séria a respeito das melhores obras dos homens. Isaías 64:6 diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Entendam aqui que todas as nossas justiças, todas as nossas melhores atitudes são como trapo de imundícia aos olhos do Senhor. As nossas obras não têm valor, porque são obras manchadas pelo pecado. Alguém só pode ser santo se antes tiver o seu coração renovado pelo Espírito Santo de Deus. E isso ocorre de uma vez por todas. Já a santificação é um processo que só será concluído na glória, quando da volta do Senhor Jesus, como o versículo 4 do nosso texto explica. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A palavra santificar significa tornar separado, consagrar para o uso exclusivo do reino de Deus. Mas também essa palavra significa tornar moralmente puro. Na prática, seria obedecer os preceitos, os mandamentos de Deus. Porém, nós sabemos que para o homem caído, isso é impossível. Porque o pecado original manchou toda a raça humana e de uma maneira profunda, em todas as áreas. É isso que explica a doutrina da depravação total. No texto de Eclesiastes 7:20, nós podemos ler assim: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A única saída para essa situação é a cruz de Cristo. É a obra redentora de Cristo naquela cruz. Então, os que foram alcançados por essa graça passam agora pelo caminho da santificação. E nesse caminho vão encontrar duas etapas: a mortificação e a vivificação. O apóstolo Paulo fala sobre as duas nesse texto que lemos. Do versículo 5 ao versículo 9, Paulo nos ensina sobre a mortificação. Ele encoraja então os colossenses e a nós a que nós façamos morrer o velho homem que há em nós. Fazer morrer quer dizer literalmente sufocar. Sufocar a velha natureza. Aquele que está unido com Cristo, então deve travar essa batalha todos os dias. Todos os dias deve dar um passo nesse sentido, de sufocar a velha natureza. Eu e você devemos nos tornar na prática, visivelmente, aquilo que a Bíblia nos diz que nós somos de fato: mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Jesus disse assim certa vez, lá em João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus continua ensinando que aquele que ama a sua vida neste mundo irá perdê-la, mas aquele que não se apega às coisas desse mundo receberá a vida eterna.
Paulo, então, aqui nesses versículos de 5 a 9, ele faz uma lista de pecados que com certeza eu e você já cometemos. E ele nos exorta a matarmos essa vontade em nossa natureza, a deixarmos de cometer esses pecados. Apesar de o cristão estar livre do poder do pecado, ele ainda sofre a influência dele em sua vida. Todos nós sabemos o quanto é difícil lutar contra eles, quanto é difícil agir contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Quantas vezes nós nos iramos, muitas vezes sem motivo. Quantas maldades nós já cometemos. Quantas e quantas vezes falamos mal de alguém. E aqui eu não estou falando somente depois de você virar, antes de você virar crente, mas depois. Quantas e quantas vezes a gente não fala mal de alguém? Quantos palavrões, quantas palavras torpes têm saído da nossa boca? Todas essas coisas, o versículo 8 aqui nos exorta sobre elas. Quantas mentiras nós já contamos? Versículo 9, não mintais uns aos outros. Irmãos, realmente não é fácil. Mas essa luta contra a natureza humana decaída não deve ser travada com as nossas forças. Pelo contrário, irmãos, é o próprio Senhor que luta por nós. A nós só resta nos apoiarmos na força e no poder dele. Eu me lembro daquele cântico que tem um refrão que eu não vou cantar, mas eu vou ler. Vou lembrar aqui do refrão que diz assim: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É verdade, deve ser assim. O trabalho é todo dele, inclusive na santificação. O autor chamado Larry Christensen, deve ser assim que se fala, ele usa uma ilustração para falar acerca da santificação. Ele compara a santificação a colunas de uma casa em construção. Então, quando o pedreiro está lá construindo as colunas, eles fazem aqueles moldes com tábuas, pregam as tábuas, né? E depois eles vêm e enchem com concreto, com cimento. A nossa parte seria, na santificação, apenas montar esses moldes com as tábuas. Uma de cada vez, sem pressa, com zelo. Para depois, Deus, que é o construtor, encher com o concreto da santificação. Percebam que não cabe a nós mudarmos o nosso interior. Cabe a nós mudarmos as nossas atitudes, formando aos poucos os moldes para o construtor verdadeiro encher. O Senhor muda o nosso interior quando nós vamos mudando aos poucos as nossas atitudes. Pequenas atitudes no nosso dia a dia, pequenas renúncias, pequenas mudanças de hábito. Aos poucos, nós vamos sufocando então essa natureza terrena. Já a vivificação, que é a outra etapa da santificação, é exatamente o contrário. É fazer viver em nós os atributos de Cristo a qual estamos unidos. Os atributos de Cristo já estão em nós. É chamado fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 22, eu vou ler até o 24. Os irmãos podem abrir para lermos juntos então. Gálatas 5.
Gálatas 5, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Lembra? Você deve então mortificar, sufocar o velho homem. E Paulo está dizendo aqui que os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Todas aquelas vontades pecaminosas devemos então crucificar juntamente com Cristo. Mas, voltando então para a vivificação, esse fruto do Espírito deve ser evidenciado na nossa vida. Isso é a vivificação. Voltando para Colossenses 3, então, do versículo 10 ao 17, Paulo ensina como manter essa chama acesa que já foi concedida a todo crente. No versículo 10 e 11, o crente deve se despir do velho homem e se vestir do novo homem, mas tendo a consciência de que ele está sendo renovado segundo a imagem de Deus, tendo a consciência de que os dons e as qualidades que recebe são provenientes do Criador. E esses dons estão disponíveis a todos os crentes sem distinção. Vamos ler. E vos revestistes do novo homem, versículo 10, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Esses dons estão disponíveis a todos os crentes sem distinção. Já do versículo 12 até o 17, Paulo continua a dar exemplos de atitudes que o crente deve buscar ter e que essas atitudes vão contribuir para o seu desenvolvimento espiritual, que vão ajudar nesse processo de vivificação. Percebam aqui a diferença com aquela filosofia pagã do ascetismo. A prática aqui não é simplesmente uma obra de renúncia a prazeres físicos, ou um ritual, ou proveniente de algum esforço do homem, mas se trata de estreitar os laços com Cristo. Estreitar os laços com aquele que é a fonte de toda a bondade. Tiago, na sua carta, escreveu assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Então, podemos ver Paulo falando que o crente ele deve praticar bondade, humildade, mansidão, a paciência. E o que é isso? Acabamos de ler em Gálatas 5, fruto do Espírito. Versículo 12 do capítulo 3 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O crente também deve ajudar os outros nas suas dificuldades. Suportai-vos uns aos outros. E aqui não é somente aquela ajuda material, que é sim muito importante, mas os crentes devem ajudar e serem ajudados em suas dificuldades espirituais, na luta contra algum pecado, nas suas angústias. Uma boa oportunidade para fazer isso, para desenvolver isso, é esse tempo que a gente está vivendo. Muitas pessoas estão aflitas, ansiosas, sem saber o que fazer em meio a tanta dificuldade. O crente também deve perdoar.
E aqui ele deve perdoar na mesma medida em que ele foi perdoado por Deus. Perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue entender por que a nossa vida com Deus não dá fruto. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou aos cultos, participo das programações, mas parece que Deus, minha vida não está frutificando, parece que Deus não está ouvindo minhas orações, parece que existe um muro de separação entre Deus e eu. Quando ocorre isso, essa é a hora de se perguntar: será que eu tenho perdoado assim como Ele me perdoou? Essa pergunta a gente deve se fazer sempre. Sempre deve haver esse exercício. O crente também tem que cultivar o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o dom que deve motivar todas as demais ações do povo de Deus. Todas as atitudes, ações da igreja, se não tiver amor, não vale de nada. O crente deve sempre utilizar os meios de graça que o Senhor nos deixou: a oração, a leitura bíblica, a comunhão com os irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Devemos ter um coração que louva ao Senhor com gratidão, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. E por fim, tudo o que fizermos, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, como diz o versículo 17. Irmãos, são atitudes que com toda certeza vão evidenciar os atributos de Deus em nós, o caráter de Cristo em nós, e vão nos fazer mais parecidos com Ele. E assim, nós vamos poder ser mais santos. Assim, vamos nos santificando dia a dia. Vamos partindo então já para o encerramento. Certamente, todos nós temos grandes dificuldades em colocar essas orientações em prática. Alguns em maior grau, outros menos dificuldades. Mas o fato é que deixar algumas manias de lado, que antigamente pareciam que não eram tão más assim, mas que agora eu entendo que realmente são, deixar essas coisas de lado é complicado. E por vezes dá trabalho. Por vezes dá muito trabalho. Ocorre que se você foi resgatado da morte eterna por Cristo, se você está unido pela fé, entenda que Deus já está fazendo isso com você. Você já está nesse processo de santificação, nesse processo de novidade de vida. Mas você pode e deve acelerar esse processo. Trabalhe junto com Deus. Trabalhe em busca da sua maturidade espiritual. Leia, reflita na palavra dele. Isso diariamente. Eu diria que minuto a minuto, o dia todo. Ore ao Senhor com humildade de coração. Peça ao Senhor que Ele lhe ajude a vencer a sua batalha diária contra o pecado. Ele vai ouvir e Ele vai te dar forças. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui como talvez a lição mais importante aqui, é que a gente tem que internalizar, a gente tem que verdadeiramente tomar posse dessa verdade.
da verdade de que agora a gente pertence a Cristo. Nós estamos ligados a Ele. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e a nossa vida está guardada com Ele nos céus. É o que o apóstolo nos ensina nessa carta, nesses versículos que lemos. A nossa vida está guardada com Ele nos céus, aguardando então o momento de tudo ser revelado. Por isso a gente deve pensar, buscar e viver as coisas de Deus. Isso certamente nos fará andar como santos irrepreensíveis aqui nessa terra, aguardando aquele dia glorioso da volta de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Essa é a minha oração para a minha vida, para a vida dos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa falta de compromisso, Senhor, com a Tua palavra, pela nossa displicência muitas vezes, Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra nos exorta, nos ensina, Senhor, que devemos buscar com diligência, Senhor, pensar nas coisas do alto, viver para as coisas do alto, Senhor. Nos ajuda, Pai. Rogamos a Ti que o Senhor venha ao nosso encontro e nos ajude, Senhor, a crescermos em maturidade, crescermos em santificação, Senhor, diante de Ti. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos nesse momento. Abençoa a vida da igreja, da Tua igreja, da Igreja de Belas Artes, da Tua igreja espalhada por essa cidade, por esse país. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Por favor, Senhor. Em nome de Cristo que oramos, com perdão dos nossos pecados, Pai. Amém. Irmãos, Deus abençoe, tenha uma boa noite e até uma próxima.